The forerunner must be a certain educated man that there, well, no doubt each day, each year, when they ordained their ministers and sent them out as missionaries to proselyte and bring in, each one thought this will be that forerunner that comes forth. O precursor devia ser um determinado homem culto que bem, sem dúvida, cada dia, cada ano, quando eles ordenavam seus ministros e os enviavam como missionários para fazer proselitismo e trazê-los, cada um pensava, este será aquele precursor que virá. Mas Deus o levantou do deserto, onde não havia nenhum seminário de forma alguma. Vejam. E coisas assim. Vem, Deus escondendo-se em humildade e em simplicidade. But now wait, in closing we say this, but to reject God's simple message. Mas agora espere, concluindo, dizemos isto, mas rejeitar a simples mensagem, to reject it, God's simple way is to be destroyed eternally. Rejeitá-la, a simples maneira de Deus é ser destruído eternamente. That's how much we talk, how simple it is, and people think, well, they can laugh at it and run over it and treat it any way they want to, but it's eternal separation from God. Agora, isto é quanto falamos sobre quão simples é, e as pessoas pensam bem, elas podem rir disto, e passarem por cima disto, e tratarem isso da maneira que desejarem, mas isso é separação eterna de Deus. Those who died in the days of Noah and did not listen to his message. Aqueles que morreram nos dias de Noé e não ouviram a sua mensagem, they perished. Eles pereceram. Jesus went and preached to them in the chains of darkness in his death before he rose up, and he went to hell and preached to the spirits was in prison that repented not in the long suffering of the days of Noah. E Jesus foi e pregou para eles nas correntes das trevas, na sua morte, antes dele ressuscitar. E ele foi até o inferno e pregou para os espíritos que estavam em prisão, que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé, enquanto uma simples mensagem de Deus, através de um homem simples, estava sendo pregada. Ele disse, Noé pregou que eu estaria aqui, e aqui estou. Isto é correto. Bem, aqueles que falharam em ouvir aquela mensagem do profeta Moisés, ali fora no deserto, que ele recebeu de Deus, propriamente vindicada pela coluna de fogo, e foram dirigidos ao deserto, e então tentaram se levantar e fazer uma organização daquilo, pereceram e morreram no deserto, todos eles, exceto 2 homens, Josué e Caleb. The Pharisees are so blind they couldn't see that, so they looked back and said, "Our fathers eat man in the wilderness." E ali os fariseus eram tão cegos que não puderam ver aquilo. Então eles olharam para trás e disseram, nossos pais comeram maná do deserto. E Jesus disse, e cada um deles está morto. Eles viram a glória de Deus. Eles andaram na luz Eles andaram na luz. Eles andaram na luz da coluna de fogo. Eles andaram na presença do seu poder. Eles andaram pelos lugares que o Espírito Santo fez para eles andarem.
They eat the manna that fell out of heaven that God provided. Eles comeram do maná caído do céu que Deus proveu. And lost and went to hell. E se perderam e foram para o inferno. They're everyone dead. If you take that word, it's eternal separations from the presence of God. Cada um deles está morto. E se você tomar essa palavra, é separação eterna da presença de Deus. They're everyone dead. See? Cada um deles está morto. Vem? Everyone that refused Jesus Cada um que recusou Jesus is perished. pereceu. See what I mean? Veem o que eu quero dizer? To refuse that simplicity of God. Recusar essa simplicidade de Deus It's just not something you say, well, I made a mistake. You não é somente algo, você diz, bem, eu cometi um engano. don't do it that way. Não faça isto desta maneira. God don't receive it that way. Deus não recebe isto desta maneira. You perish eternally. Você perece eternamente. We better be thinking about something. Seria melhor pensarmos a respeito de alguma coisa. That's got to be properly identified by God. Agora, aquilo tem que ser propriamente identificado por Deus. And if it is, it's His Word. Vejam, e então, se é sua palavra. See? Oh, like those that rejected Moses. Vem, como aqueles que rejeitaram a Moisés, Rejected Elijah, rejected John, rejected Jesus of their days. rejeitaram a Elias, rejeitaram a João, rejeitaram a Jesus em seus dias. Here, let me just tell you a little bit of thing. And that, Aqui, deixe-me apenas lhes dizer uma coisinha. I hope I'm not hurting too much. E então espero não estar ferindo muito, mas... Well, look, the other day I was called to Houston, Texas, Veja, outro dia fui chamado até Houston, Texas, to try to get a pardon, para tentar obter um perdão, gather some people together to preach a message to get people there to sign a pardon of Eu reuni um grupo de pessoas para pregar uma mensagem, para fazer as pessoas ali assinarem um perdão this young fella, young girl, you know, they got in that trouble. daquele jovem sujeito e de uma jovem garota, vocês sabem, entraram naquele problema. I guess you've read about it in the paper. Eu creio que vocês leram sobre isso no jornal. And that was Mr. Iris' stepson. And E aquele era o enteado do Sr. Ayers. Mr. Iris was the one who taken the picture of the angel of the Lord you see right there. E o Sr. Ayers é aquele que havia tirado a foto do anjo do Senhor, que você está vendo bem ali. A Roman Catholic, Um católico romano. and his wife was Jewish. E a sua esposa era judia. And he married this Jewish girl. They wouldn't speak religion among one another and so forth like that. E ele se casou com aquela garota judia. Eles não falavam em religião um com o outro. E assim por diante. And Ted Kipperman, which was also with him in the business, had the Douglas Studios. And E Ted Kipperman estava também com eles nos negócios. Tinham o estúdio Douglas. when he come over there where Mr. Best, Dr. Best, the Baptist Church, hold his fist under Brother Bosworth's nose and shook it and said, now take my picture doing that. Said, I'm going to take that old man's hide and hang it on my study room as a memorial of divine healing. E quando ele chegou ali, onde o Sr. Bess, Dr. Bess, da Igreja Batista, fechou seu punho debaixo do nariz do irmão Bosworth e o sacudiu e disse, agora, tire a minha foto fazendo isso. Disse, eu vou arrancar a pele daquele velho e pendurá-la no meu escritório, como uma lembrança da cura divina. Before I went to Houston, Texas, the Lord God told me to go E antes de eu ir para Houston, Texas, o Senhor Deus me disse para ir ali. there. And I was there in the name of the Lord. E eu estava ali no nome do Senhor. And you all know the debate and things that come up. You've E todos vocês souberam dos debates e coisas que surgiram. read it in the books and so forth. And Vocês já leram isto nos livros e assim por diante? there it was. And that night, trying to only walk humble. Why, they said, E ali estava. E naquela noite, tentando apenas andar humilde. Ora, eles disseram, they're a bunch of ignoramuses. eles são um bando de ignorantes.
Dr. Best said, they're nothing but a bunch of ignoramuses. Said, there's no such people believes in divine healing, stuff like that. O Dr. Best disse, eles não são nada a não ser um punhado de ignorantes. Disse, não há quem creia na cura divina e coisas assim. There's a bunch of backwash. São uma porção de águas passadas. They don't know it was God in simplicity. Eles não sabiam que aquilo era Deus em simplicidade. Why, said the man ain't even got a grammar school education. He's Ora, disseram, o homem não tem nem mesmo gramática da escola primária. polished with all the scholars, the degree that he could. Ele era refinado com todos os seus graus educacionais que ele podia. He thought he could smother Brother Bosworth E ele pensou que podia reprimir totalmente o irmão Bosworth. down anyway, but when it come to the word, Mas quando chegaram à palavra, he wasn't even a tenth of a match for him. ele não foi parelha nem um décimo para ele. See? Bem, Brother Bosworth know where he's standing. Many of his e o irmão Bosworth sabia onde ele estava firmado. people sitting right here was at the debate. Muitos dos seus que estão assentados bem aqui estavam no debate. And there it was, and then he E ali estava ele. just stowed off on us there way of being a bunch of ignoramus and said, decent thinking people don't even believe. Brother Bosworth said, just a moment. He said, how many people in this city, of about 30,000 that night, sitting among us like that, how many people in this city here that goes to these big fine Baptist churches can prove by a doctor's statement they've been healed by the power of God since Brother Branham's been in the city? Stand up, and 300 stood up. E ele apenas se lançou sobre nós, de todos modos, como sendo um bando de ignorantes. Disse, pessoas decentes que pensam não creem nisto. O irmão Bosworth disse, só um momento. Ele disse, quantas pessoas nesta cidade, de cerca de 30 mil naquela noite, assentadas entre nós, assim, quantas pessoas nesta cidade aqui, que frequentam a estas grandes e refinadas igrejas batistas, que podem provar, através de um atestado médico, que foram curadas pelo poder de Deus, desde que o irmão Branham esteve nesta cidade, fiquem de pé. E 300 se levantaram. Que tal isto? Ali estava. Deus estava se escondendo em simplicidade. Então, ele disse, irmão, What about that? que tal isto? There it was. God was hiding in simplicity. Ali estava. Deus estava se escondendo em simplicidade. Then he said, brother, bring Então ele disse, irmão, ele disse, forth the divine healer. Let me see him hypnotize somebody. Now let me look at him a year from today. traga o curador divino, deixe-me vê-lo hipnotizar alguém, e então deixe-me vê-los daqui a um ano. And Ted Kip E Ted Kipman and Iris there, the very one took the picture, said that Mr. Branham ain't nothing but a hypnotizer. e o Sr. Ayers ali, o próprio que tirou a fotografia, disse, o Sr. Branham não passa de um hipnotizador. I seen a woman had a garter on her throat like that and said he hypnotized that woman. Eu vi uma mulher que tinha um papo em sua garganta, assim, e disse, ele hipnotizou aquela mulher. Next day I talked to her and she didn't have no garter, said the man hypnotized her. No dia seguinte eu falei com ela, e ela não tinha nenhum papo. Disse, o homem a hipnotizou. And oh, he just ridiculed me, said I ought to be run out of the city and he ought to be the one to do it, see. E ó, ele simplesmente me ridicularizou. Disse que eu deveria ser expulso da cidade e ele seria aquele que faria aquilo. Vejam, e tudo isto assim. And all like that, big lines in the front page of the Houston Chronicle. Grandes linhas nas páginas principais da Crônicas de Houston. I never said a word. Eu não disse uma palavra. I was there to do my father's business. Eu estava ali para fazer o trabalho de meu pai. And that was all. Stay with that word. He sent me there and it's his business. E aquilo era tudo. Permanecer com aquela palavra. Ele me enviou ali e isto era negócio dele. That night when I walked down there, I said, I'm no divine healer. I'm not. If anybody says that, I said they're wrong. E naquela noite, quando desci ali, eu disse, eu não sou nenhum curador divino, eu não sou. Se alguém disse isso, eu disse, está errado. I said, I don't want to be called a divine healer. E eu disse,
eu não quero ser chamado de curador divino. I said, if Dr. Best here preaches salvation, Eu disse, se o Dr. Bez aqui prega a salvação, well, then he wouldn't want to be called a divine Savior. então ele não quer ser chamado de Salvador divino. And I said, then I preach divine healing. I don't want to be called a divine healer. Eu disse, então eu prego a cura divina, e eu não quero ser chamado de curador divino. But he says he isn't a divine Savior. Certainly he isn't. Neither am I a divine healer. Mas ele diz que ele não é um Salvador divino. Com certeza ele não é. Nem mesmo sou eu um curador divino. But by his stripes we were healed. I'm pointing to that. Mas pelas suas pisaduras somos curados. Estou apontando para isto. See? Vem. And it's always nonsense, Walker and I said, but if the presence and this gift of God, this angel of the Lord, E então ele está fora de si. Você sabe, caminhava ao redor. Eu disse, mas se a presença e este dom de Deus, este anjo do Senhor, if that's in question, that can be proven about that time. Here she could come whirling down. se isto está em questão, que seja provado. E mais ou menos naquela hora, aqui, veio ela rodopiando sobre mim. Disse, Said, no need of speaking now, he's already spoke for me. disse, não há necessidade de falar agora. Ele já falou por mim. I walked out. E eu saí. I went in Houston, Eu fui em Houston, that big city. aquela grande cidade. One of the nicest cities there is in the country anywhere. Uma das melhores cidades que há em qualquer parte do país. When I walked in there the other day, it was a disgrace to look at that city. Quando eu entrei ali outro dia, foi uma desgraça olhar para aquela cidade. The streets were dirty. As ruas estavam sujas, The counters of the place right down on Texas Avenue, and I went into the Rice Hotel where movie stars used to stay, and went down there in that basement, that cafeteria, and the ceilings dropping out and plastering on the floor, and filth and dirt and a... os balcões do lugar, bem lá na Avenida Texas, e eu fui até o Hotel Rice, onde as atrizes de cinema costumavam ficar, e desci até o porão ali, aquele restaurante, e o teto despencando, e gesso no chão, e imundice, e sujeira, confusion amongst preachers like has never been I ever heard in my life. e uma confusão entre os pregadores, como nunca houve ou já ouvi em minha vida. Why? Por quê? To refuse light. Walk in darkness. Rejeitar a luz é caminhar nas trevas. There sits your children in death row. Aquilo coloca seus filhos na fila da morte. My God came down when simplicity was displayed and rejected, then God showed himself in simplicity. Correto. Deus desceu. Quando a simplicidade foi mostrada e rejeitada, então Deus mostrou-se em simplicidade. There they took that picture which has swept the world. E ali, eles tiraram aquela foto a qual tem varrido o mundo. Even the scientists said it's the only supernatural being was ever photographed. Mesmo os cientistas disseram que é o único ser sobrenatural que já foi fotografado em toda a história do mundo. And all the history of the world hangs in Washington, D.C. E está pendurada em Washington, D.C., The Hall of Religious Art. na sala de artes religiosas. There it is, simplicity manifested there. Ali está, simplicidade manifestada então. See, God hiding himself in simplicity, Vem, Deus escondendo-se em simplicidade, then manifest himself. então se manifestando. See, Vem. now he hid himself in the death of Christ, but Agora, ele se escondeu na morte de Cristo, manifest himself in the resurrection. mas manifestou-se na ressurreição. Oh my! So Oh, que coisa! forth. We can know into it. Just E assim por diante. Você pode, nós podemos, não existe fim nisto. keep saying. But Apenas continue dizendo. there you are. See, Mas ali está você, veja. to refuse to say there's a sunshine, Recusar dizer que existe a luz do sol,
is to go into the basement and shut your eyes from light. É ir para o porão e privar os seus olhos da luz. That's right. Isto é certo. And remember, E recordem, the only way that you can be wrong is first to refuse right. a única maneira de se encontrar errado é primeiramente rejeitando o certo. And to refuse to open your eyes, Vem, e ao recusar abrir os seus olhos, you'll live in darkness. você viverá em trevas. If you just refuse to look, Vem, se você se recusa a olhar, how are you going to see? como você verá? See? Vem, Watch the simple things. observe as coisas simples. It's the little things that you leave undone, not the big things you're trying to do. São as coisas pequenas que você deixa sem fazer, não as grandes coisas que você está tentando fazer. Oh my. Oh, que coisa! Then, look here, let me tell you, in Matthew 11:10, Então, veja aqui, deixe-me lhes dizer em Mateus 11:10, he said, if you can receive it, this is he. ele disse, se podem receber, este é ele. See, this is he who was sent before me. Vem, este é aquele que foi enviado diante de mim. It was simplicity. Era a simplicidade. It was asked of him one day, said, why does the scribes say that? Foi perguntado a ele certo dia, disseram, por que então os escribas dizem That, he said, Son of Man's going up to Jerusalem. que ele disse, o Filho do Homem subirá até Jerusalém, I'm going to be put in the hands of sinners, será colocado nas mãos dos pecadores, and they're going to kill the Son of Man. e eles vão matar o Filho do Homem. He's going to die, and on the third day he's going to rise again. Said, Ele vai morrer, e no terceiro dia ele ressuscitará novamente. Disse, don't tell nobody the vision. não conte a ninguém a visão. And the disciples, now think of it. Subam lá. E os discípulos, agora pense nisto. Disciples who had walked with John. Os discípulos que haviam andado com João, Talk with him, falado com ele, eat with him comido com ele, in the wilderness, no deserto, sat out on the banks. se assentaram no barranco. They said, why does the teacher say that Elias must first come? E disseram, por que os mestres dizem que Elias deve vir primeiro? You say you're going up for crucifixion and go to rise. You're Você diz que vai subir para a crucificação e vai ressuscitar. the Messiah. Você é o Messias. Take the throne. Tome o trono. Now, why does the scribes, all of our scriptures say here, the scriptures plainly says that before the Christ shall come, Agora, por que os escribas, todas as nossas escrituras dizem aqui, as escrituras claramente dizem que antes de vir o Cristo, that Elias will come first. Elias virá primeiro. He said, he's already come. Sim, vem. Ele disse, ele já veio. And you didn't know it. E vocês não souberam. Now, who was that? The Agora, quem eram aqueles? disciple. Discípulos. I'm going to hurt you just a little bit now, but Eu vou ferir aqui só um pouquinho agora, don't mean it. See, mas eu não pretendo isto, vem? for the next few minutes. See, Pelos próximos poucos minutos. just a minute. Vejam só um minuto. But Ou dois. so that you'll be sure to understand. Para que então você esteja certo de que compreendeu. Can you hear me? Vocês podem me ouvir? Look, why? Vejam. Por quê? That man who had walked with Christ, Aqueles homens que haviam andado com Cristo, why does the scriptures first say that Elias must come and they were John's own converts and didn't even know him? por que as Escrituras dizem que primeiro Elias deve vir? E eles eram os próprios convertidos de João e nem mesmo o conheciam. Why did the scripture say, the teacher,
Porque dizem as Escrituras, os mestres. You see what I mean? Veem o que eu quero dizer? Why does the Scripture say that Elias must first come? Veem. Porque as Escrituras dizem que Elias deve vir primeiro, The disciples that walk with him. discípulos que andavam com ele. Why does the Scripture say that he must first come Porque as Escrituras dizem que ele deve vir primeiro, before these things and restore all things? antes destas coisas, e restaurar todas as coisas. He did to about a half a dozen people, and that's all there was. Ele o fez para cerca de meia dúzia de pessoas, e isto é tudo o que houve. Veem? That's all we're supposed to receive it. Estes eram todos que estavam supostos a receber aquilo. That's what was ordained to see it. Aqueles eram os que estavam ordenados para ver aquilo. Jesus said he's already come and you didn't know it. Jesus disse, ele já veio e não o conheceram, But he done just what the Scripture said he would do. mas ele fez exatamente o que as Escrituras diziam que ele faria. He restored them, you all, Ele os restaurou a todos vocês that received me and believed on me. que receberam e creram em mim. He done exactly what the Scripture said he'd do, and they did to him what the Scripture said they would do. Ele fez exatamente o que as Escrituras disseram que ele faria, e eles fizeram com ele o que as Escrituras disseram que eles fariam. He's already come and you didn't know it. Ele já veio e vocês não o souberam. Are you ready? Vocês estão prontos. I want to shock you a little bit. Eu quero vos chocar um pouquinho. The rapture will be the same way. O rapto será da mesma forma. It'll be so simple. Será tão simples, No doubt it'll be likewise. sem dúvida será tão semelhante, Till the rapture will come one of these days and nobody will know nothing about it. até ao ponto em que o rapto sucederá num desses dias e ninguém saberá nada a respeito disto. Now don't get up now, but Agora, não levantem agora, study just a minute. mas estudem só um minuto. I'm sure enough closing. Com certeza estou concluindo. The rapture will come in such a simple way till the judgments will fall. O rapto virá de maneira tão simples até o julgamento cair, And they'll see the Son of Man and e eles verão o Filho do Homem they'll say, wasn't we supposed to have such and such and e dirão, não tínhamos que ter isso e aquilo outro? wasn't there supposed to be Elias sent to us and wasn't there supposed to be a rapture? Elias não teria que vir a nós, e não teria que haver um rapto? Jesus will say, it's already happened and you didn't know it. Jesus dirá, já aconteceu e vocês não o souberam. God, in simplicity. Deus, em simplicidade. Vem. Now this week we're going to get Smallford. He ain't teaching. Agora, nesta semana vamos entrar em alguns ensinamentos profundos sobre... Now notice, Agora observe. the rapture will be so few go in that bride. O rapto será, poucos irão naquela noiva. It'll not be. Não será, Now see how the teachers has got it? They got charts and they go show 10 million people coming up here. All the Methodists, if it's a Methodist preacher, if it's a Pentecostal, all the Pentecostals coming. It will never touch it. agora, veem como os mestres têm isto? Eles têm quadros e eles vão mostrar 10 milhões de pessoas subindo. Todos os metodistas, se for um pregador metodista, e se for um pentecostal, todos os pentecostais. Isto nunca alcançará isto. There'll be maybe one leave Jeffersonville. Haverá talvez um que sairá de Jeffersonville, Just somebody come up missing. They say, apenas alguém que desapareceu. Eles dirão, well, you never, the rest of them won't know. There'll be bem, você nunca
O restante deles não o soube. One leave Georgia. Haverá um que sairá da Geórgia. Vem. There'll be one leave in Africa. Haverá um que sairá da África. And let's say there'll be 500 people living will go in the translation. Now, that ain't the... E digamos que haverá 500 pessoas vivas que passarão pela trasladação. That ain't the church body. This is a bride. Agora, este não é o corpo da igreja. Esta é a noiva. That ain't the church. This is the bride. Essa não é a igreja, essa é a noiva. See? Vem. The church will come up with the thousands. A igreja subirá aos milhares. But that's in the next resurrection. They Mas isto será na próxima ressurreição. live not for the space of 1,000 years. See? Eles não viverão por um período de 1000 anos, vem? But in the bride, Mas na noiva, if 500 people left the earth this very minute, se 500 pessoas deixassem a terra neste exato momento, the world would know nothing about it. o mundo não saberia nada sobre isto. Jesus said to be one in a bed. Jesus disse, haverá um numa cama, Now take one, e eu tomarei um leave one. e deixarei o outro. That's at night time. Isso seria de noite. There'd be two in the field Haverá 2 em um campo, over on the other side of the earth. do outro lado da terra. I'll take one and leave one. Eu tomarei um e deixarei o outro. And as it was in the days of Noah, E como foi nos dias de Noé, so shall it be in the coming of the Son of Man. assim também será na vinda do Filho do Homem. Think everything will move just as common as it can be. Pense, tudo correrá tão normal o quanto possa ser. A fanatic message will go by and the first Uma mensagem fanática irá, thing you know something, e a primeira coisa que você sabe, this minister going somewhere, he never come back. He aquele ministro partiu para algum lugar e ele nunca mais voltou. probably went to woods hunting. He's Provavelmente ele foi para o mato caçar. never returned no more. And this fellow went somewhere. You know what happened? Ele nunca mais retornou. Aquele sujeito foi para algum lugar. Você sabe o que aconteceu? I believe that young girl, she must have been called away somewhere. You know, somebody take that girl out in Rapture, probably throw her in a river. She's Eu creio que aquela jovem garota, ela deve ter sido chamada para algum lugar afastado. Você sabe? Alguém pode ter levado aquela garota e a raptado e talvez a tenha jogado no rio. there's nobody half of it. 99 Ela estava sozinha. Metade disso. out of every, may say 1 out of every 100 million that ever know anything about it. 99 de cada, posso dizer que 1 de cada 100 milhões saberá algo sobre isto. Veja, There's somebody that's acquainted with say the girl's missing. Well, I can't understand. She never did leave like that. No. a não ser alguém familiarizado com ela, diga, a garota está sumida? Ora, eu não posso compreender. Ela nunca saiu assim. And when they say the graves will open, Não. E quando eles dizem que as sepulturas se abrirão, how's the graves going to open como que as sepulturas se abrirão? when I haven't got time to get into this what I wanted to. Quando eu não tenho tempo para entrar nisto como gostaria. I'm going to have to take it just to show you the simplicity of God. Eu tenho que tomar isto, vejam, apenas para lhe mostrar a simplicidade de Deus. And that calcium, potash, and everything, E aquele cálcio, potássio e tudo mais, quando when everything that's in you of materials only makes a spoonful, tudo que está em você de material só dá uma colher cheia. that's right. Isto é correto. And what that does, it breaks on back into spirit and life. E o que aquilo faz é romper e regressar a espírito e vida. God just speaks and the rapture comes. Deus apenas falará e o rápido virá. It ain't going out there and the angels come down and shove up the graves and get out an old dead carcass. Sure, what is born to sin to begin with. Não serão os anjos indo ali fora e cavando uma sepultura com uma pá e desenterrando uma velha carcaça aqui. O que é isto? Para começar, é nascido do pecado, But a new one, mas um novo, made in its likeness. feito à sua semelhança. You know,
we have this, we'll die again. See? Você sabe? Vem. Se tivéssemos este, nós morreríamos outra vez. Vem. Nobody say, the graves will open, the dead shall walk out. Ninguém. Você diz, as sepulturas se abrirão, os mortos sairão andando. That may be true, Isto pode ser verdade, but not open the way you say open. mas não abrirão do modo que você diz que abrirão. That's right. Vem, isto é correto? See, it won't be like that. Vem. Isto não será assim. It'll be a secret because he said he'd come like a thief in the night. Será em segredo, porque ele disse que ele viria como um ladrão à noite. He's already told us this, the rapture. Ele já nos disse isto, o rapto. Then judgments will strike. Então os julgamentos cairão. Sin, plague, sickness, and everything, and people will cry for death to take them. When the judgment, Pecados, pragas, enfermidades e tudo mais. O povo clamará pela morte para tirá-los do julgamento. Lord, why is this judgment upon us when you said if there be a rapture first? Senhor, por que este julgamento está sobre nós, sendo que tu disseste que haveria um rápido primeiro? You say, it's already time, and you didn't know it. Ele dirá, ele já veio e vocês não o souberam. God hiding himself in simplicity. Vem, Deus escondendo-se em simplicidade. Oh, my. Oh, que coisa! All right. Correto. It's already happening. You do it now. Isto já aconteceu e vocês não o souberam.